basta sua mão me guia. Quando ouço a sua voz, eu sigo sem duvidar. Boa noite, a paz do Senhor. Estamos começando a transmitir nosso culto de quinta-feira, agora pelo canal do YouTube. E essa playlist específica de cultos aqui, ela está diretamente ligada ao aplicativo da Prova Viva. E você que já está com o aplicativo, você que congrega com a gente, agora pode acompanhar os cultos pelo seu celular. Nesse momento, onde nós precisamos tanto de fortalecimento da palavra, da presença de Deus, de uma vida de oração e da plenitude do Espírito Santo. É uma bênção de Deus ter essa ferramenta em nosso favor. Então, eu quero que você compartilhe isso com todas as pessoas que você ama e que você sabe que nesse momento precisam de um milagre. Nós estamos vivendo, acho que o momento mais difícil da história do nosso país e do nosso planeta. Mas eu estou convicta de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Lê, desligar o ar-condicionado, por favor. Eu vou desligar o ar aqui para ficar melhor o som para vocês. Nesse período que a gente está fazendo culto em casa, eu decidi compartilhar o que a gente tem vivido dentro da Prova Viva com todos os seguidores da internet. As pessoas do Instagram, as pessoas do Facebook, né? Nós temos caminhado de uma forma bem introspectiva de uns anos para cá, preparando líderes, discipulando pessoas, investindo nos nossos relacionamentos de perto, bem de perto. Mas o Senhor tem ministrado no nosso coração que chegou o tempo, um tempo de amadurecimento, em que todo fruto começa a florescer e se multiplicar. E o Senhor disse, é tempo de transbordar. É tempo de compartilhar aquilo que o Senhor tem feito em vocês no secreto. É tempo de anunciar o poder de cura, de ressurreição, o poder de milagre que nós conhecemos tão de perto, que nós conhecemos tão profundamente. E desde o início do ano, pega a Valentina aí que ela vai atrapalhar o culto. Pega ela no colo. Desde o início do ano, o Senhor tem falado ao nosso coração que este será um ano maravilhoso. Melhor tirar o fone, porque vocês estão falando alto. Esse será um ano que nós vamos transbordar. E nós passamos a virada do ano profetizando e fomos visitados de uma forma muito sobrenatural, no secreto com Deus. E é claro que essa pandemia pegou a gente de surpresa, porque nós estávamos com uma expectativa de romper. E de repente fomos surpreendidos. É como quando o povo saiu do Egito e Deus deu uma promessa. Vocês vão para uma terra que mana leite e mel. A terra que eu jurei a vossos pais. Está logo adiante de vocês. E aquele povo sai depois de um grande livramento.
vendo um milagre sobrenatural diante dos olhos deles, quando Deus abriu o mar, e eles se deparam com um deserto difícil, onde todas as intenções deles foram provadas. Era para esse deserto ter sido passado rapidamente, assim como todos os desertos para onde Deus nos encaminha, para que sejamos provados e aprovados, porque essa é a vontade perfeita de Deus. Mas no caso do povo hebreu, naquele deserto, houve orgulho, murmuração, desobediência, incredulidade, idolatria. Tantas coisas que fazem parte da natureza humana e nós precisamos combater todos os dias, através da nossa vida de oração, através da leitura da palavra, do estudo da palavra, através do discipulado com os nossos mestres, nossos pastores. E dessa vez não foi diferente. Eu creio que nós ainda vamos viver um romper de Deus este ano. Este ano. E Deus tem confirmado isso através de muitos profetas sérios nessa nação. E em outras nações também, a respeito do Brasil. Mas essa pandemia chegou no Brasil para trazer luz. Porque diante de uma tragédia, a lealdade é provada. Diante de um momento de muita dificuldade, de muita escassez, de muito desespero, de grandes ameaças, a intenção do coração humano é exposta. E Deus sempre vai fazer isso antes de derramar algo poderoso, extraordinário, próspero, a fim de transbordar. A palavra de Deus diz que o Senhor nos escolheu sendo vasos de barro frágeis e nos encheu com aquilo que havia nele, justamente para que a glória seja completamente do Senhor e não nossa. Hoje eu estava ouvindo um amigo intercessor e ele disse assim: nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum pastor, nenhum apóstolo tem o domínio, o controle sobre o avivamento, a patente do avivamento. Ninguém tem a patente do avivamento. O avivamento desse tempo é um avivamento que vem com o nome de Jesus. Não vem com o nome de uma placa de igreja, com o nome de um evangelista, de um grande avivalista, de um grande pastor, de um grande ministério. Não, o avivamento desse tempo é exatamente o avivamento que nós estamos esperando há tanto tempo. O avivamento. O avivamento que Zacarias profetizou. O avivamento do grande Pentecostes. O último, antes do arrebatamento. E a palavra de Deus nos ensina que antes de todo grande avivamento existe um mover profundo de arrependimento. Arrependimento. O arrependimento sempre precede o avivamento. E o nosso coração tem uma dificuldade de se arrepender, de fazer uma revisão de vida, de olhar para dentro quando está tudo bem. E nós estamos vivendo um tempo onde os corações estão tão endurecidos que é necessário uma pandemia para as pessoas terem um choque de realidade. Não só diante da morte, diante da tragédia, mas até mesmo diante da ganância,
da disputa de poder, da deslealdade, dos oportunistas e de tudo que acontece no meio de uma pandemia que, na verdade, só expõe a corrupção humana e o quanto nós precisamos desesperadamente do Senhor. Precisamos desesperadamente do Espírito Santo de Deus. Precisamos desesperadamente abandonar o velho homem, abandonar a velha estrutura, abandonar a velha maneira de viver, seja ela extremamente carnal, mundana ou extremamente religiosa, carnal da mesma forma, cheia de uma vaidade prepotente, cheia de autossuficiência. Nós precisamos do Senhor. Esse é o tempo em que o Espírito do Senhor está convidando todo ser humano para um encontro com Jesus. Um encontro com a verdade, com o caminho e com a vida. A vida abundante aqui e a vida eterna para todos sempre. E talvez por isso o Senhor me incomodou a começar a compartilhar os cultos, compartilhar tudo aquilo que nós temos vivido no secreto, porque o Senhor me disse que as pessoas vão voltar a procurar. As pessoas vão voltar a procurar pelo Senhor. As pessoas vão quebrantar o coração e voltar a clamar por socorro, a clamar por justiça, a clamar por cura. E isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Talvez o Brasil vá experimentar algumas dores que nunca experimentou antes. Mas todo aquele que clamar e disser, Senhor, me salva. Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero conhecer o Deus verdadeiro, o Deus Criador, o Deus da Bíblia, o Deus que está acima das religiões, o Deus que não está nos templos, o Deus vivo. Eu quero conhecer o Senhor. Fala comigo. Irão encontrá-lo. E nesse mês, Deus incomodou o meu coração para meditar e ministrar sobre o livro de Neemias. E se você procurar no Instagram da Prova Viva, Missão Global Prova Viva, você vai encontrar os cultos anteriores. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Porque Deus escolheu Neemias porque ele teve compaixão. Ele teve compaixão do seu próprio povo. Ele olhou o sofrimento, ele olhou a humilhação, ele olhou a destruição da cidade de Jerusalém. Se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Neemias e você vai ver a história de um homem que tinha um fardo no seu coração, uma inquietude vinda da parte de Deus para reconstruir as muralhas da cidade arruinada. Muitos de nós, depois dessa pandemia, vamos ter que enfrentar nossas ruínas. Eu tenho amigos que faliram em menos de 15 dias. Empresas que tinham há anos. Eu conheço pessoas que perderam familiares da noite para o dia. Eu conheço pessoas que tinham conseguido controlar um vício e vencer e, de repente, diante da crise de ansiedade, tiveram recaídas que fizeram retroceder 10 anos de vida.
Talvez muitas pessoas vão olhar para a própria história depois dessa pandemia e dizer: Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Talvez você, olhando a destruição na vida dos teus irmãos, você se dispõe a colocar a vida deles na presença de Deus em oração, assim como Neemias fez, chorando, se lamentando, jejuando e dizendo: Pai, eu te peço perdão pelos pecados daqueles que não te conhecem. Eu clamo pela tua misericórdia, pela sua compaixão e te peço, Senhor, salva. Salva aqueles que clamam desesperadamente nesse momento e estão dispostos a abandonar tudo pelo Deus verdadeiro, pelo Deus vivo. Senhor, blinda o teu povo, porque ainda há tempo de restaurar os princípios, de restaurar os caráteres. Ainda há tempo de ter integridade no meio da liderança do teu povo, humildade, quebrantamento. Senhor, faz justiça. Na virada desse ano, Deus disse para mim: este é um ano de justiça. E eu sabia que algo diferente do normal, fora do normal, iria acontecer, mas eu não sabia o quê. E o Senhor disse: não se preocupe, mas faça uma revisão de vida e avise a todos que se endireitem e façam uma revisão de vida, porque este ano é ano de colheita e tudo o que vocês plantaram nos últimos 10 anos, vocês vão colher em 2020. Quem semeou vento vai colher tempestade. É isso que diz a palavra de Deus. Quem semeou vento vai colher tempestade. Mas aquele que anda lançando a semente e chorando, voltará celebrando e cantando uma farta colheita. Talvez para esse tempo o Senhor te escolheu, te atraiu, para que através da sua vida, a sua família conheça o amor de Deus. Eu conheço um Deus que cura, e eu nunca imaginei que eu receberia tantos pedidos de oração por cura. O momento da curva, o pico da doença no Brasil está chegando. E as coisas estão mudando muito rápido. De repente, pessoas de todos os estados dizendo: olha, minha mãe está no hospital. Hoje eu recebi um pedido de uma pessoa que disse que a mãe foi internada com coronavírus e, de repente, em poucos dias já estava com dificuldade de circulação no corpo inteiro, ia perder os pés e as mãos. E eu perguntei: mas ela tem diabetes? Ela falou: não. Eu falei: mas que estranho isso. Ela falou: é estranho, mas a doença evoluiu rápido e ela já tiraram os sedativos e ela não acorda. E isso, na hora, me deixou aflita, porque parecia estranho diante de tudo que a gente está lendo, mas por mais que a gente estude, é uma doença nova, que nem mesmo os estudiosos ainda sabem explicar. Será que não é para um momento como esse que o Senhor fez grandes milagres, incluindo na minha vida? Curando KPC, curando falência de órgãos, curando septicemia, curando desnutrição, curando a falta de coagulação sanguínea, curando de paradas cardiorrespiratórias graves. Meu Deus!
Eu oro, Senhor, para que neste tempo todos aqueles que já tiveram uma experiência poderosa com o Senhor tenham coragem para falar publicamente, ainda que tenham tentado calar as nossas vozes. Se você olhar para as Escrituras, você vai ver que todo profeta, todo homem e toda mulher de Deus que carrega uma marca de ressurreição foi terrivelmente assolado de um mal que tentava calar a voz profética deles. Desde que Deus me curou, o Espírito Santo de Deus só me diz: anuncia a volta de Jesus, anuncia a volta de Jesus, anuncia a volta de Jesus. Isso há 10 anos atrás, e eu não tinha o entendimento da palavra tão aprofundado como eu tenho hoje. Eu ainda tenho muito o que aprender. Mas hoje eu vejo que o Senhor só me trouxe de volta porque eu iria fazer parte dessa última geração que vai subir aos céus com Cristo. E o Senhor disse, logo no início do meu ministério missionário, Ele disse assim: filha, você teve uma experiência tão profunda, tão séria, tão assustadora. Compartilha esse temor. E eu me lembro que logo que eu comecei a ministrar, que eu saía para falar de Jesus, para falar da experiência que eu vivi, o meu coração, ele era tomado com um temor tão grande, que só quem acabou de sair de um coma, lúcido, com todas as memórias de CTI, de meses, de isolamento. Eu sei o que é a síndrome do isolamento. Eu sei o que são os problemas psicológicos que você desencadeia quando ninguém pode tocar em você. 4 meses sem ninguém encostar direito em você, e quando encosta tem que se lavar, se lavar, se lavar, se lavar, e depois mais 40 dias dentro de casa, ninguém pode chegar perto de você. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é as pessoas terem medo de encostar em você porque você tem uma superbactéria multiresistente que não tem cura. E as pessoas sabem que você está morrendo, mas não podem te falar, você não pode saber. Isso gera muito temor. E as minhas memórias eram tão fortes que durante anos, se você assistir uma ministração do meu testemunho de 9 anos atrás, você vai ver que eu fechava os olhos durante a mensagem e eu descrevia detalhes do CTI, e a minha memória, ela ficou tão marcada, tão profundamente marcada, que quando eu fechava os olhos eu sentia o cheiro do hospital. E eu sei que não foi por acaso que Deus fez isso comigo. O Senhor disse: pregue, 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 até não aguentar mais. E as pessoas diziam: você vai ficar repetindo essa história? E eu falava: vou, porque ainda existem pessoas ao redor do mundo que nunca ouviram falar do Deus da Bíblia e que Ele faz milagres. Existem pessoas ainda, sim, no Oriente Médio, no Japão, em vários lugares, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo e da mensagem do Evangelho. Existem pessoas de diversas religiões que nunca viram um milagre pessoalmente. Um milagre. E eu não sou o único. Tem muitos. Mas o diabo se levanta para calar essas pessoas e a maioria se cala, porque realmente não é fácil, como eu já me calei algumas vezes nos últimos anos. Mas quando o Senhor colocou no meu coração o ministério Prova Viva, Ele disse: incentive as pessoas que tiveram experiências poderosas com Deus a falar
como testemunho vivo, como prova viva. E eu sou a primeira pessoa, quando encontro alguém que viveu um milagre, eu digo, por que você não conta isso para todo mundo? Por que você não escreveu um livro ainda? Por que você não começa a gravar áudios para todos os seus amigos? Conte o que você viveu. E eu já conheci pessoas que perderam o dedo e o dedo cresceu, coisas assim, incríveis e sobrenaturais através do poder da oração. Mas é impressionante como as pessoas que vivem algo muito forte e verdadeiro com Deus, elas são assoladas logo em seguida para que se calem. E esse é o tempo de falar. Sem medo de passar vergonha, sem medo da crítica, sem medo dos ataques, sem medo das intimidações. Veja, o Senhor está te chamando para compartilhar as experiências que você tem com Ele. Não importa se você acha que elas são pequenas. Se você hoje sentiu a presença de Deus de tal maneira que um verso da palavra, um verso das Escrituras tocou o teu coração e você de repente começou a dormir melhor, de repente você conseguiu se livrar da ansiedade, de repente você começou a enxergar uma perspectiva, você recebeu uma paz que você não conhecia, você já tem uma história para contar. Você já tem uma história para contar. Você já tem uma experiência com Deus para compartilhar. E por que eu estou falando sobre isso? Porque justamente aonde nós paramos na história de Neemias, no último culto, foi no capítulo 6. Quando ele começa a organizar o povo para a reconstrução dos muros. E a palavra de Deus diz que Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, o restante de todos os inimigos do povo de Deus souberam que Neemias estava reconstruindo o muro. Deus quer que você reconstrua a sua história em todas as áreas da sua vida. A graça de Deus está vindo ao seu encontro, esperando de você somente quebrantamento, arrependimento, disposição para a mudança, humildade para reconhecer e confessar os teus pecados, as tuas dificuldades, as tuas fragilidades, as tuas necessidades. Mas quando os teus inimigos souberem que você está reconstruindo os seus muros, para que nunca mais o inimigo entre no teu território e destrua aquilo que é seu, eles vão fazer exatamente como aconteceu com Neemias. Souberam que ele estava reconstruindo o muro. Veja o que está dizendo no verso 1 do capítulo 6. E que não faltava nenhuma brecha. Embora até então, disse Neemias, eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Ele ainda não tinha colocado porta, mas ele estava com uma equipe tão bem preparada, tão motivada, tão cheia de coragem, que com o trabalho deles ele fechou todas as brechas. Deus está fazendo isso nas nossas vidas. O Senhor está visitando cada um dos pontos aonde existia uma fragilidade. Sabe aquele ponto cego aonde você sempre parece que cai e não percebe como? O Senhor está indo lá dizendo assim, eu vou te amadurecer e eu vou te mostrar por que você cai nisso aqui. O Senhor é paciente, Ele é bondoso, Ele é fiel, Ele é perseverante. Ele te toma pela mão como um pai e diz assim, vamos crescer. Ele sabe que a gente sempre vai cometer erros, mas a esperança de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus é que a gente erre em coisas diferentes. O arrependimento faz com que eu abandone um erro e me disponha a segurar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu quero amadurecer nessa área. Esse erro eu não vou cometer mais. Eu vou cometer outros erros, porque o amadurecimento depende disso. Não erros de falta de caráter ou de integridade, erros de inexperiência. Mas o Senhor está com as tuas mãos dadas comigo.
E eu vou continuar orando, vigiando, jejuando e dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a mim o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a minha família, venha a minha rua, venha o meu bairro, venha ao Rio de Janeiro, venha ao Brasil, o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é nosso, o pão não é meu, o pão não é seu, o pão é nosso. A abundância que o Senhor está para derramar sobre nós é para que seja compartilhada. Os gananciosos ficarão de fora desse mover de prosperidade, porque o Senhor vai dar àqueles que compartilham. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como decidimos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Eu decido perdoar aqueles que me têm ofendido. Não me deixe cair em tentação. Me ajuda, Senhor, a viver conforme aquilo que eu já compreendo. Eu não quero errar nos mesmos erros. Eu quero sim, Senhor, caminhar em dependência com Teu Espírito Santo e somente com Teu Espírito Santo, na Tua palavra, orando sem cessar. Livra-me de todo mal, porque Teu é o reino, Tu é a justiça, Teu é o poder, Teu é o governo. A oração que Jesus nos ensinou é a oração que guarda os nossos corações e conduz o nosso comportamento diariamente. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas nos livra de todo mal. Nós cremos na Tua palavra e fazemos a nossa confissão de fé. Nós temos entregado as primícias dos nossos dias na presença de Deus. Tenho certeza que sempre que você pode, você está comigo 6 horas da manhã no Amanhecendo com Deus. Algo do secreto. Você sabe disso, é uma transmissão que a gente faz aqui, que não tem produção, não tem estética, não tem nada. É um momento de intimidade com Deus. É somente para quem realmente ama a presença, para quem ama a palavra. Mas se você entregar ao Senhor o teu coração, se você entregar ao Senhor os teus caminhos, a palavra de Deus promete que Ele vai cuidar de todas as coisas. Entrega ao Senhor os teus caminhos e o mais Ele fará. Quando tentaram calar Neemias, distraindo ele, confundindo ele, justamente como pode estar acontecendo com você, e agora se trata de inimigos tanto internos, inimigos das tuas emoções, inimigos dos teus pensamentos, inimigos das pessoas que estão próximas a você, eu não sei. Os teus inimigos podem ser pessoas, os teus inimigos podem ser situações, os teus inimigos podem ser pensamentos ou sentimentos. Você pode estar sendo o seu maior inimigo. Mas o que a palavra de Deus diz é que Sambalat e Gesem mandaram uma mensagem para Neemias, dizendo: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer o mal. Veja o verso 2. Por isso, enviei mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto. Diga comigo assim: eu estou executando um grande projeto. Deus me chamou para restaurar as regiões assoladas da minha história. O Senhor me levantou para reconstruir os muros que foram derrubados. O Senhor está me ensinando a me defender. O Senhor está me ensinando a defender a causa do Evangelho. O Senhor está movendo algo sobrenatural sobre o seu povo com coragem, assim como Ele fez com Neemias. O Espírito do Senhor estava sobre ele e uma coragem fora do normal veio sobre ele. E ele foi enviado para uma grande missão. Com uma estratégia no coração que o próprio Deus colocou no coração dele enquanto ele clamava, orava, jejuava, se lamentava, pelos motivos certos. E de repente, nesse momento em que ele está sendo atacado, ele não vai aonde os inimigos convidaram ele para ir. Ele manda um mensageiro e diz: vai lá e avisa que eu estou executando um grande projeto. Não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês?
Quantas e quantas vezes você é tentado a parar a tua boa obra, o teu bom projeto, para dar a atenção a uma conversa furada, a uma fofoca, a uma maledicência, a uma fake news, eu que o diga. Pastor, a senhora não vai lá ver o que estão falando. Eu não posso. Eu estou executando um grande projeto. Mas você não vai falar nada. Somente quando o Senhor mandar. Eu não posso parar. E o que é esse grande projeto? Esse grande projeto começa com o meu secreto com Deus. Nada pode me roubar o meu secreto com Deus. Nada pode roubar de mim o meu tempo de intercessão. Nada pode roubar de mim o meu tempo com a palavra. Nós vamos recomeçar a nossa maratona bíblica. Agora, na semana que vem, vamos começar de novo a leitura da Bíblia toda em 90 dias, como já fizemos esse ano de 2020. Se você está aqui pela primeira vez e você nunca leu a Bíblia, saiba que nós temos um grupo de estudo onde nós já lemos a Bíblia toda esse ano e vamos ler mais 2 vezes, no mínimo, esse ano. É um desafio diferenciado. Mas quando eu comecei a leitura da Bíblia no início do ano, eu me lembro que uma amiga minha, a pastora Naira, que alguns de vocês conhecem, disse para mim assim, uau, você não acha muito intenso ler a Bíblia toda em 3 meses? E eu falei para ela assim, por algum motivo eu sinto que esse ano vai ser intenso. E quando nós estávamos com 40 dias de leitura, começou a pandemia. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que participaram da maratona e hoje podem dizer, eu não acredito que eu estou em paz, eu não acredito que eu estou superando, eu não acredito que eu não tive crise de pânico ainda, eu não acredito que eu estou livre da preocupação e da ansiedade daquilo que me corrói. Eu não estou falando que a gente vive alienado, não. Eu estou falando de uma preocupação que destrói, excessiva, mortal. Algumas pessoas estão enfrentando o isolamento, o excesso de convivência e uma série de questões e crises que o isolamento trouxe para nós. E estão dizendo, uau, eu estou com uma dose de paciência que nem eu estou me reconhecendo. Talvez seja porque eu li muito palavras que me curaram, que me fortaleceram, que me tranquilizaram, que me fizeram acreditar que eu posso ser melhor, que existe um futuro preparado por Deus para mim. Eu preciso lutar. Eu não vou desistir, eu não vou me entregar. Havia um propósito. Às vezes Deus me mostra determinadas coisas que vão acontecer daqui 20 anos. Como já aconteceu lá atrás. Mas nós estamos vivendo um tempo onde o processo da profecia vai ser acelerado. E nós vamos começar a ver profecias se cumprindo em semanas, em dias, em horas. Anota o que eu estou te falando. O Senhor está enviando um mover profético sobre as nações, sem igual. E às vezes a gente fica se questionando como eu posso suportar algo tão poderoso, tão divino, tão genuíno, tão sobrenatural. E o Senhor diz, eu preparo os meus vasos no fogo. É na fornalha que são preparados os vasos mais preciosos. Mas a palavra de Deus diz que essa breve e momentânea tribulação terá eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Alguns meses atrás, eu recebi algumas palavras proféticas e um dia eu vou compartilhar com vocês isso. Mas uma delas me disse que eu estava diante de um tempo de tantos milagres,
tantos sinais, prodígios, maravilhas, que eu ia ficar surpresa, porque era algo infinitamente maior do que tudo que eu já vi. E eu me lembro que eu pensei, uau, mais do que tudo que eu já vi? E eu preciso testemunhar para vocês. Eu estou vivendo no secreto, mais do que tudo que eu já vi. E eu sei que eu estou diante de alguns dias, meses e anos, aonde todos vão ver algo muito maior do que nós já vimos. Infelizmente, por causa da dureza do nosso coração, às vezes Deus precisa levar a gente para dar 2 passos para trás, para recuperar o temor e o tremor, para receber um novo peso de glória. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Veja como Neemias tentou ser confundido, tentaram, né, confundir ele. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, verso 4, e todas as vezes eu dei a mesma resposta. Todas as vezes eu dei a mesma resposta. Esteja rodeado de pessoas espirituais que consigam entender as suas respostas, porque se você estiver rodeado de pessoas carnais, elas vão questionar suas respostas e dizer, tem certeza que você não vai? Tem certeza? Mas Senhor, mas Senhora, mas vamos, por que você não vai? Os mensageiros de Neemias sabiam que o Espírito do Senhor estava com ele. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem, ou seja, vão mudar as pessoas, mas a tentativa de te tirar do propósito vai continuar. Talvez venham pessoas mais influentes, pessoas de confiança, de alguém importante, para dizer, para o que você está fazendo, que eu tenho algo para te dizer. E se você se entregar à sua curiosidade, à sua ganância, à sua vaidade, à sua carnalidade, você vai parar. Existem 2 mensagens que fazem você parar. Quer saber qual? Ei, pastora, vem cá. Estão falando algo muito bom da senhora. Vem ouvir. Algumas vezes eu já parei para ouvir. Isso não foi nada bom. Ou então, pastora, você não sabe o que fizeram ali com a foto da senhora. Meu Deus! Você tem que ver o que estão falando. Algumas vezes eu parei e fui ver. Não foi uma boa coisa. Quando você volta para o lugar de onde você não tinha que ter saído, você está 10 passos para trás. Você está com o coração ferido, você está com ressentimento, você tem que perdoar um monte de gente, você tem que recuperar sua intimidade com Deus, aquele momento do secreto, aquele estágio de intercessão, aquela intimidade, aquela conexão, aquele lugar. E aqui diz no verso 5 que ele tinha uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e dizem, diz, e é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que eles estão reconstruindo o muro e que, além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eles tentaram mexer com a vaidade dele,
E depois tentaram ameaçar e intimidar, dizendo: vamos inventar uma mentira a seu respeito e vamos contar ao rei para o qual você trabalha. Que difícil. O que você faria no lugar dele? O que eu faria? Talvez eu, Bianca, sem o Espírito Santo, do jeito que eu sou medrosa, eu ia parar o que eu estava fazendo e já ia correr para me justificar, correr para dizer que eu não fiz nada daquilo. Talvez eu ia chegar lá para tentar desfazer uma mentira que ainda nem tinha sido contada. Preocupada com o que as pessoas vão pensar. Mas somente a caminhada que amadurece, que ensina, que deixa a gente calejado, pode nos ajudar a não cometer os mesmos erros de sempre. Deus não desiste de nós. Quando Ele te olha, Ele não vê o que a vida te tornou. Quando Ele te olha, Ele tem uma versão celestial. Quem você pensa que é? O Espírito Santo de Deus quer transformar a todo tempo a maneira como a gente se vê. Ele quer revelar para nós o que Ele pensa a nosso respeito, que não tem nada a ver com o que as revistas dizem, com o que as pessoas comentam, com o que dizem. O que Deus diz a seu respeito é aquilo que está na palavra de Deus e que você não pode se esquecer. Quando você começar a se esquecer do que a palavra diz a seu respeito, você vai começar a querer saber o que dizem. E eu mandei essa resposta, disse Neemias. Nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Verso 8. Senhor, derrama sobre nós a unção de Neemias, a unção do Senhor que estava em Neemias. Derrama sobre nós, Senhor, a sabedoria específica, o discernimento movido pela coragem profética, exata, precisa, proposital. Veja o verso 9. Todos estavam tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não vão concluir a obra. Eu, porém, orei, pedindo, Deus, fortalece agora as minhas mãos. Veja, verso 9. Eu, porém, orei. Ele era um homem de Deus. E antes de cair em uma tentação, ele parou para orar. O Senhor está me ensinando a não ser impulsiva. E isso é algo tão poderoso. Pai, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Mehetabel, que estava trancado portas adentro, e ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado. E, na verdade, o que ele tinha profetizado contra mim era porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Uau! Vocês leram isso? Um homem chegou diante dele, falando em nome de Deus e dizendo, vamos para o templo, porque vão tentar matá-lo.
E ele teve discernimento para entender que, na verdade, aquilo não vinha da parte de Deus. Sabedoria. Sabedoria é algo que não se aprende nos livros. É algo que se recebe de Deus. Sabedoria. Sabedoria é uma chave sem a qual você não entra em algumas portas que foram preparadas para você. É como se você estivesse num videogame, agora lembrando da linguagem do meu filho. E você está diante da próxima fase, e essa fase é incrível. Mas ela começa com uma porta. E a chave dela é a sabedoria. Se você ainda não conseguiu isso, você vai ter que voltar para o início do jogo. Sabedoria se recebe vencendo as tentações dia após dia. Com perseverança, caráter aprovado e esperança. Suportando as tribulações. Humildemente. Louvando e adorando ao Senhor, como Jó. Até que chegue a recompensa. E o verso 13 diz, realmente ele tinha sido pago para me intimidar. Meu Deus! A fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, então eles poderiam me difamar e desacreditar-me. Existem pessoas que são pagas para tentar nos fazer pecar. Uau! Eu realmente sempre fui muito ingênua. Mas ser espiritual não é ser ingênuo. Eu achava que a minha ingenuidade era por causa que eu era espiritual. Não. A ingenuidade é uma tendência a negar a realidade, a fugir da realidade por medo. A ingenuidade crônica é um vício emocional. Mas veja, se ele tivesse sido ingênuo nesse momento, ele teria pecado. E quando alguém é pago para te fazer pecar, é de fato para que você peque e seja difamado, desacreditado. É o diabo que faz isso. O verso 14 diz, lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Veja, Senhor. E porque ele resistiu. Porque ele não foi ingênuo. Porque ele não abria mão do tempo de oração dele com o Senhor. E de Deus ele recebia sabedoria. O verso 15 diz que o muro ficou pronto. E isso durou 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas. E com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. As pessoas não gostam, as pessoas carnais, as pessoas do mal, elas não gostam de ver quando alguém tem o favor de Deus sobre a sua vida. Elas não conhecem o amor do Pai, elas acham que isso é privilégio de alguns e não é. O favor de Deus vem sobre todo aquele que se humilha. Às vezes, a ingenuidade faz com que você tenha pena das pessoas erradas e acabe se colocando em algumas ciladas, tentando ajudar pessoas que não querem ajuda. Só querem paralisar o teu propósito, teu projeto e a tua vida com Deus.
No verso 17 diz que também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas e Tobias que enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. E até ousaram elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia, e Tobias continuou a me enviar cartas para me intimidar. Acostume-se com a intimidação. Mas não saia da sua posição. Deus está fazendo algo novo. E para esse novo tempo, para essa nova fase, é preciso sabedoria, coragem, intimidade com Deus, sincronia com o Espírito Santo de Deus. Obediência à palavra. Prontidão. Quando o Senhor falar contigo, diga: eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronta para fazer o que o Senhor quer. Tudo aquilo que você sabe que deve ser feito, mas você está adiando, comece a fazer hoje. Esse é um ano de colheita. E você ainda pode plantar muitas coisas. Comece pensando em tudo que você gostaria de receber. E descubra uma maneira de semear isso. Porque essa é uma lei espiritual. Faça. E farão com você. Eu quero, nesse momento, orar esta palavra e pedir ao Senhor que derrame sobre nós um mover de cura sobrenatural. E todas as pessoas que têm me pedido: pastora, ore pelos meus familiares, ore pela minha saúde. Que nesse momento essas pessoas sejam alcançadas pela nossa oração. Pare de se preocupar com bobagem. Vamos lutar juntos para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, porque foi para este tempo que o Senhor nos chamou. E se você é uma dessas pessoas, deixa aqui o seu pedido de oração. Eu vou deixar aqui na legenda desse vídeo o contato da nossa igreja. E saiba que nós estamos orando por vocês. Amém? Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos culto de milagres. Creia sem duvidar, porque será feito conforme a sua fé. No domingo, às 10 horas da manhã, nós temos o culto da família. E vamos transmitir aqui pelo canal. E no meu canal eu vou deixar uma playlist só para os vídeos da igreja, tá bom? Se você quer fazer parte desse momento tão especial que nós estamos vivendo como igreja, entre em contato conosco. Venha ser família de Deus. Nós estamos prontos para te receber e buscar a Deus pela sua vida. Amém? Nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e o poder do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre toda a igreja em toda a face da terra. Amém? Descanse e tenha um feriado abençoado. E nós nos encontramos novamente para cultuar o Senhor no domingo às 10 horas da manhã. Baixe o aplicativo Prova Viva gratuitamente. E você vai poder acompanhar os devocionais na parte da manhã e os 2 cultos da semana. Amém? Deus te abençoe.